está preparado. 1 Reis, capítulo 17, verso de número 4, vai dizer assim. Verso 2, vamos começar aqui. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que já está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Verso de número 9 vai dizer: levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Coloca a Bíblia sobre a tua cadeira, pega na mão desse crente, aperta com muito carinho e diga: se a água do ribeiro secar, tem viúva para te sustentar. Oh, ele não entendeu. Você fala de novo: se a água do ribeiro secar, tem outra fonte para te sustentar. O que é isso? É que você não vai morrer na seca, não, querido. Deus tem providência para você. O cenário pode ser desfavorável, mas Deus ainda tem providência. Segurando na mão desse crente, canta comigo, pastor Eduardo. Deixa Deus lhe usar. Deus não vai deixar essa luta te matar. Você não vai apenas cantar esse louvor, você vai declarar ele sobre a tua vida, que Deus não vai deixar essa prova te matar, essa luta te matar. Vai não, querido. Oh, aleluia. Entra, oh Espírito de Deus. Toma a primazia da tua palavra, Pai, a direção da mesma. Cada mente, cada coração seja tomado pela tua glória. Manifesta o teu poder esta tarde, Pai. Vai curando, vai sarando, vai libertando, vai renovando, vai levantando vidas nesse lugar. Completa a tua obra nesta tarde da Lamóvia na Yashébia. Aleluia. Oh, glória. Que maravilha! Deus tremendo, Deus maravilhoso. Toma teu assento, glorificando a este Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Já fomos tão ministrados essa tarde, mas papai ainda tem algo preparado para a tua vida hoje. Aleluia. Tem providência para você no meio desse deserto. Tem providência para você no meio desse cenário. É linda a história de Elias, mas não quero apenas me focar nele, mas focar naquilo que o Senhor reservou para nós nesta tarde. O povo de Israel vive sob o comando, sobre o reinado do rei Acabe. Rei esse que a Bíblia vai dizer que foi o rei que mais errou ou prevaricou contra o próprio Deus. Foi o rei que mais irritou, vai dizer a história no capítulo 16, que irritou o Senhor Deus de Israel. Foi o rei que se casa com Jezabel, Jezabel serve ao Deus Baal, então a idolatria vai reinar naquele momento ali, e o povo agora vai começar a se corromper, a querer adorar outro Deus, e a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, e não dá para dividir a sua adoração. Levanta-se então um simples homem, conhecido como profeta Elias. Levanta-se um homem corajoso, e vai dizer no capítulo 17, Elias diz a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva
palavra. Entenda o nível de intimidade deste homem. Não é sobre a palavra de Deus. Elias está dizendo: é sobre a minha palavra. Só vai chover se eu mandar. Só vai chover se eu disser. Olha isso. Porque Elias faz isso, missionária Gisele, nível de intimidade, nível de comunhão. E Elias ali estava agora se revoltando contra o reinado de Acabe, que estava prevaricando contra o Senhor. Quando eu digo e gosto de afirmar que a Bíblia diz que a nossa língua tem poder de matar e fazer viver, tu não acredita. Elias está dizendo: é segundo a minha palavra, só vai chover se eu disser. Passa dali. Eu acho que Deus olha para Elias, pastora Midian, e diz: tu foi muito corajoso, tu foi audacioso demais, eu tenho que te esconder. Te levanta e vai para Queride agora. Deus diz: te levanta e vai. Tu já fez o que tinha de ser feito, agora é hora de te esconder. Te esconde ali, que eu já ordenei covos para te sustentar. Olha só, pega na mão desse crente e diz para ele: Deus já deu uma ordem. Deixa eu falar de novo: Deus já deu uma ordem. O cenário pode ser desfavorável, mas a ordem de Deus já foi dada. Vai ter sustento no meio do cenário desfavorável. Vou dizer de novo: a irmã lá atrás pegou. Vai ter sustento no meio do cenário desfavorável. Deserto de Queride, vai para o Ribeiro agora. Eu já ordenei os covos para te sustentarem. Elias não questiona, Elias obedece. Porque tem hora, querido, que não é para questionar, é para obedecer. Porque a palavra de Deus não se questiona, obedece. Mas muitas das vezes nós olhamos e dizemos: é loucura para quem perece, poder para quem crê. Abraão recebe a ordem: sai da tenda, sai da terra, do meio da parentela, para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. Se Abraão questionasse, não teria vivido a promessa e ser conhecido até hoje como o pai de uma grande geração. Porque, missionária Gisele, não questiona. Deus está dizendo para alguém: se Ele te mandou ir, vai. Se Ele te mandou fazer, faz. Agora não faz do teu jeito, não faz da tua vontade, faz conforme Ele te direcionou a fazer. O glória diminuiu. Porque é muito fácil a gente querer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa própria vontade. Mas tanto Abraão como Elias vão obedecer um comando de Deus. Deus disse: te esconde aí, já ordenei covo para te sustentar. Mas covo vai te sustentar, Elias. Não questiona, vai para o ribeiro. No ribeiro vai ter água fresca para te alimentar, para te sustentar. Daí dizer ao texto que Deus mandava providência de manhã e providência de noite. Dá dizer para alguém assim: tem providência de manhã e tem providência de noite. Vou falar de novo: tem providência de manhã e providência de noite. De manhã trazia pão e carne, bebia água do ribeiro. De noite pão e carne de novo. Os dias se passaram, eu entendo. A providência não foi para um único dia, a providência foi para dias. Alguém pega isso? A providência não foi apenas um escape por um momento, mas foi por dias. Pão e carne te alimenta. Bebe água da fonte, bebe água do ribeiro, te alimenta, Elias. Os dias se passaram. Aí eu chego onde eu quero agora. Os dias se passaram. Deus brada dizendo, vai dizer o texto: os dias se passaram e o ribeiro secou. E o ribeiro secou, porque não houve chuva. Porque não choveu? Porque Elias disse: só vai chover conforme a minha palavra. Alabou-vianas. Esse seria o castigo para Israel. Esse seria o castigo para Acabe, para Jezabel. Esse seria o castigo: não vai chover. A água do ribeiro seca. Deus então levanta a palavra de novo e diz: Elias, te levanta e vai, sai daqui, vai para Serepta, que lá já ordenei uma viúva para te sustentar. Eu imagino, minha amiga, que Elias disse: a viúva deve ser rica. Eu imagino que Elias disse: essa viúva tem grana para me sustentar. Eu saí daqui do ribeiro, que o povo está dando pão e água, pão e carne, então eu vou. A viúva deve ser
periférica, na lógica e natural humana, nós pensaríamos dessa forma. Como que alguém vai sustentar alguém se não tiver condição? Essa seria a lógica. Só que Deus não trabalha na lógica. Deus trabalha da maneira que Ele quer. Ei, Elias, te levanta, já ordenei a mulher, a viúva, que te sustenta. Elias não contou conversa, se levantou e foi para Serepta. Chegando à porta da cidade, vai dizer o texto que ali já estava a mulher viúva apanhando lenha. Deixa eu dizer para você, quando Deus te der uma ordem, Deus já testificou do outro lado. Eu vou falar de novo, quando Deus te der uma ordem, te der um comando, Deus já testificou do outro lado, porque Deus não traz embaraço, nem traz confusão. Deus confirma, Deus testifica, porque o Espírito que está em mim, está em você. Não tem confusão. Já ordenei, como é isso? E a gente vai lendo a história e vai ver que essa viúva não era crente, vamos dizer na nossa linguagem. Essa viúva não servia a Deus, mas Deus já havia ordenado a viúva para sustentar o profeta. Por quê? Porque o mesmo Deus que vai cuidar de ti vai cuidar da viúva. Vou falar de novo. O mesmo Deus que vai cuidar de ti, vou falar melhor. Deus vai te usar para cuidar de alguém no momento da tua prova. Deus vai te usar para cuidar de alguém no momento da tua luta. Porque tem gente que acha que só pode cuidar de outro se tiver no bem bom. É não, querida. Às vezes é sangrando que você cuida de alguém. Às vezes é sangrando que você trata de alguém. Aí Elias vai e encontra esta viúva no meio do portão da cidade. E Elias diz para ela: peço numa vasilha um pouco de água para beber. Ela vai, ela poderia questionar, ela poderia dizer: eu não lhe conheço, porque está me pedindo água. Aquela terra estava vivendo a pior fase da sua história. Aquele povo estava vivendo o pior momento da sua vida. A pobreza, a escassez, a miséria tomava conta do ambiente. Não existia apenas aquela viúva, existia outras também. Ei, a miséria era tão grande, mas Elias diz: dai-me um pouco de água. Aquela mulher não conta conversa. Mesmo na sua miséria, na sua fragilidade, na sua fraqueza, ela vai servir água. Não entendeu, né? É que mesmo no momento da dor, ou melhor, na pior fase da tua história, não se omita em servir. Ela vai servir. Quando ela está indo a buscar a água, Elias agora também vai olhar para ela e vai dizer: não quero só água, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Traz-me também um bocado de pão na tua mão. E é lindo agora no verso 12, quando ela diz: vive o Senhor teu Deus. Eu entendo, não é o meu Deus, mas vive o Senhor o teu Deus. Essa mulher não serve ao nosso Deus, mas essa mulher não vai se omitir de servir um profeta. Vive o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos ou gravetos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. Esse é o pensamento desta mulher. Eu só tenho para agora. Vou comer e vou morrer. Não dá mais. Ele está dizendo: vai lá e faz conforme a tua palavra, mas faz primeiro para mim. Dá para você olhar para alguém e dizer: obedece sem entender? Não, fala brigando para ver se ele entende o recado. Diga: obedece sem entender. Não precisa Deus desenhar para tu obedecer. Não precisa Deus especificar linhazinha por linhazinha. Não. Obedece mesmo sem entender. Deus tem um propósito no meio do comando. Vou falar de novo. Deus tem um propósito no meio do comando. Faz primeiro para mim. Serve primeiro o reino. Serve primeiro o servo. Serve primeiro o que é de Deus. Faz para mim. E ele vai dizer assim, a palavra-chave: não temas.
Espírito de Deus, não temas, não temas. Sabe o que Elias está dizendo, pastora Midian, para aquela viúva? Não tenha medo de obedecer, não tenha medo de servir, não tenha medo de não temas, faz para mim. A mulher vai fazer, vai preparar. Só que uma palavra liberada da boca do profeta dizendo: depois farás para ti e para o teu filho. Mas na lógica eu só tenho para mim e para o meu filho. Mas Elias está dizendo: faz primeiro para mim e depois para ti e para o teu filho. A palavra profética foi lançada, mesmo sem ela entender, ela acredita. Mesmo sem ela entender, ela acredita. Depois vai ter providência. Depois não te preocupa o que Deus vai fazer. Depois não te preocupa a surpresa que vai vir por aí. Diga para alguém que está perto: vai ter surpresa no meio da adversidade. Não, fala com graça. Diga: vai ter surpresa no meio da adversidade. É no meio da escassez que Deus te surpreende. É no meio do vale que Deus te surpreende. É no meio da prova que Deus te surpreende. O odre, a água do odre acaba a pagar, e Deus diz: é deserto, H, mas eu já tenho um poço preparado. Vou falar de novo: a água do odre acabou, mas o poço já está preparado. Vai se desesperar por quê? Vai se lamentar por quê? Vai chorar por quê? Papai já tem poço preparado no meio do cenário. Mas é deserto, cenário desfavorável, tem poço. Ei, a mulher vai fazer conforme a palavra do homem de Deus. Ei, escuta isso aqui. Diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Vou repetir para você pegar: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará. Não vai faltar providência, não vai faltar mantimento, não vai faltar escape, não vai faltar saúde, não vai faltar, não vai acabar o azeite. Palavra liberada, palavra lançada, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Fez conforme a palavra do homem de Deus. Vai dizer a história que comeu por muitos dias. Comeu por muitos dias. Por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Levanta as duas mãos. Eu vou ser profeta para a tua vida nesta tarde, mas levanta para pegar com graça. Alaia Shondereminas, eu estou entendendo, Senhor. Eremi couve anaia sérvia, quando ele diz: a farinha da panela não acaba e o azeite não falta. É Deus dizendo: providência de manhã, providência de tarde, providência de noite. Ele entra no tribunal, ele entra no hospital, ele assina, ele libera, ele diz: eu restauro, eu sou o Deus que restituo, eu sou o Deus de novos começos e novos recomeços. Eu sinto Deus aqui. Saciou-se. Imagina a cena: aquela mulher acordar no outro dia e dizer: oh, ainda tem farinha na panela. Ela olha, ela se espanta, ela se admira. Passou outro dia, já não é apenas uma admiração, mas já é um espanto. Ainda tem azeite.
O que era para ser só para um dia, está durando no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Ela é mante, os dias vão se passando e a farinha não acabou. A providência, o milagre é notório naquela casa. Sai do óbvio, sai do natural para viver um sobrenatural. Sai do natural para viver um sobrenatural. Por quê? Porque decidiu mesmo sem entender servir. Decidiu mesmo sem entender servir, decouve a nácia. Decidiu mesmo sem entender, sem conhecer, sem compreender, mas decidiu obedecer e a servir primeiro ao reino. Ora abaixondereminácia. Eita, Espírito Santo de Deus, a bonança chegou ali. Deus foi socorro, foi providência, foi sustento tanto para o profeta quanto para a viúva. Deus foi sustento tanto para Elias quanto para a viúva. E Elias disse, mas é uma viúva pobre que vive em um estado de miséria me sustentar. Elias, porque não é sobre ela, é sobre mim. Deixa eu falar de novo, Deus está dizendo para alguém, não é sobre você, não é sobre o cenário, não é sobre a tua realidade, é sobre Ele. Não é sobre a tua condição financeira, não é sobre teu estado, é sobre Ele. Alaia, Shondereminácia, nunca é e nunca será sobre mim e sobre você, sempre será sobre Ele. Havendo Deus falado, porventura não faria. Havendo Deus dito, porventura não confirmaria. Uma vez Ele falou, uma vez está falado, prego batido, ponta virada, ninguém vai invalidar. Tem sustento e providência à tarde dessa quinta-feira. É Deus te reunindo nesse lugar para dizer sustento, providência e recomeço. Alabachou deremichou anácia. Varão de camisa rosa, eu acho, de quadriculada do lado do pastor, levante sua mão. Papai está dizendo, tenho recomeço. A palavra-chave é não temas, eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história. Mas ele diz, não acabou, não é o fim. Não é para se lamentar pelo que passou. Tem uma nova história, um novo começo, um novo tempo. Alapouve, anácia. Teremichou, decouve, anaiacébia. O ribeiro secou, mas a viúva já está pronta para te sustentar. O covo passou, pão e carne acabou, mas ainda tem bolo para você comer. Deixa eu caminhar para encerrar, que a hora foi embora. Depois de toda essa abundância, agora vem um tempo de prova. Outra vez. Porque coisa boa é um crente sendo provado, né? Porque crente que não passa a prova está com defeito, alguma coisa está errada. Se o diabo não se levantar, se alguma coisa errada não acontecer, procure ver o que está acontecendo, que está errada alguma coisa. Deus abençoou a mulher, abençoou Elias, e agora ela vai se apresentar a Elias. Vai dizer que, passado algum tempo, sucedeu que o seu filho veio a adoecer. Agravou-se muito a doença daquele menino. Então aquela mulher se levanta até Elias e diz, que tenho eu contigo, homem de Deus? Viste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho. Olha, pastor Eduardo, ela esqueceu de toda a providência que aconteceu dentro da casa. Através de quem? De Elias. Através de quem? Do profeta. Ela esqueceu de toda a bênção que ela recebeu através do homem de Deus. Enquanto ele estava na casa dela ainda, aí ela disse para ele, tu veio a mim, foi para matar meu filho, foi para relembrar minha iniquidade, meu filho morrer. Ela julgando a culpa agora para Elias. Meu filho só morreu porque tu está aqui. E tudo que Elias fez para abençoar a casa dela, ela esqueceu. Decouve a nácia, mas Deus não deixa profeta envergonhado. Vou falar de novo que só o pastor ali entendeu. Deus não deixa profeta envergonhado. Você já foi usado para abençoar muita gente. E alguém está olhando para você e está dizendo, a culpa é tua ainda do que eu estou passando. Ela me ouve a nácia. Elias vai se levantar na autoridade e vai dizer, dai-me aqui o teu filho, dai-me aqui. Tomando ele, levou-o para si
estava, deitou em sua cama. Por que, missionário Elias fez isso? Porque aonde habita um homem de Deus, habita a presença de Deus. Vou falar de novo. Aonde habita o homem de Deus, habita a presença de Deus. Eliseu, quando o filho da outra viúva morre, leva para onde? Para o quarto, porque quarto é lugar de intimidade, é lugar da presença de Deus se manifestar. Morreu, leva para onde? Para o quarto. Para o cenário de intimidade, aonde a presença de Deus habita. Elias vai clamar ao Senhor e vai dizer: Senhor Deus, também até esta viúva, como quem eu moro, afligiste matando seu filho. Pensa, olha só o nível de comunicação de Elias com Deus, matando o seu filho. Então presta bem atenção, Elias ora, Elias clama: ó Senhor meu Deus, rogo de que torne a alma deste menino a entrar nele. Verso 22 vai dizer: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e o Senhor ouviu a oração de Elias. Pastora Miriam falou no início: se tem oração, tem resposta. O problema é que você quer que algo viva sem antes você orar. O mesmo Deus que aflige é o mesmo Deus que se compadece. Elias ora, clama, e a alma do menino retorna. Retorna ao corpo. O menino pega, Elias pega o menino agora e diz: vês aí, teu filho vive. Abre a mão para receber. Se depois da bonança veio a prova, depois da prova vem bonança de novo. Vou falar de novo. Se depois da bonança veio a prova, depois da prova vem bonança de novo. Vou repetir até tu pegar com graça. Se depois da bonança veio a prova, depois da prova vem bonança de novo. Elias está pegando e está dizendo: pega o que é teu com vida. Pega o que é teu com vida. Tem 3 lá atrás que pegou: pega o que é teu com vida. Ei, teu filho vive, tua casa vive, tua empresa vive, teu ministério vive, tua família vive, teus sonhos vivem, as promessas vivem. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor está na tua boca e é verdade. Só agora que você acreditou? Se Elias fosse meio revoltado que nem nós, que dá vontade de dar 2 voadeiras, né? Ele teria: só agora, depois de tudo isso, que tu acredita que eu sou homem de Deus? Mas Deus está pregando para Elias aqui nesta tarde e está dizendo: Elias, eu te enviei, foi para mim te sustentar. Fiz milagre na vida da viúva, mas também fiz milagre na tua vida. Não te preocupa se alguém, Elias, não vai entender. Ei, Elias, não te preocupa, não te abate. Vão ter que reconhecer, Elias, que eu sou o Deus que te enviou, sou o Deus que te sustento, sou eu quem mando, sou eu quem faço. Elias, a chora, fica de pé nessa cadeira que a hora foi embora. Decantion dereminácia. Que a palavra do Senhor está na tua boca e é verdade. Decouve a nácia. É lindo, e vou deixar para um outro dia o restante desta mensagem. Mas quando Elias sai daqui de viver a providência, o cuidado e o sustento na casa da viúva, Elias também vai seguir, vai continuar a sua caminhada, vai tentar se esconder outra vez. Mas Deus está dizendo assim: quando acabar o ribeiro, quando secar o ribeiro, quando não tiver mais viúva, tem eu dentro da caverna. Para te sustentar, para te alimentar. Tá pouca, você quer mais. Deus está dizendo: aonde tu for, eu te cuido, eu te sustento. Eu vou falar de novo, levanta a mão para receber. Aonde tu for, Elias, eu vou te sustentar. Aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu, o Senhor, pisarei contigo. Aonde colocares as tuas mãos, eu, o Senhor, abençoarei. Eu libero isso aqui debaixo de uma autoridade, de uma graça. E a palavra que sair da tua boca será uma palavra certa.
tinha alguém assim descuidado com o que vai falar a partir de hoje. Fala de novo, eu estou falando isso aqui debaixo de uma autoridade e de uma graça. Não é empolgação de profeta não. Deus está dizendo para você aqui nessa tarde: cuidado com o que vai falar a partir de hoje. Alamóvia nácia, poramonde come niminaia sévia. Porque a palavra que sair da tua boca será a palavra selada. Ah, João, naia sévia. Ela vai, João, naia sóvia. Deremi, João, nácia. Venhando, reminaia. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, se você pudesse ver a visão espiritual que eu estou vendo. Eu jamais ousaria dizer o que eu não vejo. Tenha a pendeca. Passou apenas assim. Era mancha. Era branquinho, branquinho. Deus está dizendo: eu estou selando a palavra. Olha. Seja curado aonde você estiver agora. Seja curado aonde você estiver agora. Enfermidades não mais resistirá o peso da palavra que foi liberada. Seja livre. Toda opressão, toda inquietação, o que deu errado lá atrás, papai está dizendo: vai dar certo agora. Ia fechar, ia falir, ia ser envergonhado, não ia para a praça, mas papai está dizendo: é eu quem sustenta. Levanta a mão direita lá em cima. Meu Deus do céu. Levanta a mão direita lá em cima, lá em cima. Ouve esse comando e faz. Você vai entrar em casa, na sua casa. Você vai entrar na sua empresa. Você vai entrar no seu ambiente de trabalho. E você vai entrar declarando. Você vai entrar declarando: aqui quem reina é o Senhor. Aqui quem sustenta é o Senhor. A providência daqui vem do Senhor. Deus está dando comando para alguém. Porque missionários dizendo: porque eu vejo lares em guerras. Eu vejo empresas com a porta rete a fechar. Eu sinto a graça de Deus aqui muito grande. Desce. E Deus está dizendo assim: Satanás já contou os dias, já tentou bater o martelo. Para a mão, vai a confusão, vem a destruição, desce. Mas papai desceu na REC nessa quinta-feira para dizer que os planos e projetos do inferno estão sendo anulados sobre a tua boca, sobre a tua palavra. Se tu falaste, é sobre a tua palavra. Tem libertação na casa, é sobre a tua palavra. Tem salvação na casa, é sobre a tua palavra. Tem providência na casa, sobre a tua palavra juiz assina, sobre a tua palavra juiz libera, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Ouse crer, sem entender. Tome posse disso. Você está levando hoje para casa uma unção diferenciada. Pelo amor de Deus, a farinha da panela não acaba e o azeite não vai faltar. Você está saindo daqui com um azeite diferenciado.